Hoje a gente vai ler sobre o filho pródigo, então eu vou começar aqui, Lucas 15. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando mais longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa aqui é uma das minhas prediletas, gente. É muito boa mesmo. Muito boa. Muito rica, com Muito. bastante coisa. Quer começar, Henrique? Sim, essa é a última das três, né? Sim. A primeira, Jesus vai em busca do perdido, porque o perdido se distraiu, foi enganado, praticamente atraído pelas coisas fora do aprisco, fora da união, fora do grupo, e ficou perdido. A segunda moeda, que pode ser uma pessoa que é insensível, por ser uma moeda, pode ser uma insensível dentro da igreja ou uma pessoa que ainda não se converteu, né? Não tem ainda o Espírito Santo, ela é fria, ou alguém que tenha se esfriado. E aí vem o Espírito Santo com a figura da mulher, varrendo, tirando os obstáculos que a impedem de ver a mulher, e a luz vem e bate, e ela vê, e ela recupera. E essa é do Deus Pai, que essa ele é uma união das duas, porque o Pai, Deus Pai, nesse ponto,
ele não vai atrás do filho. Ele também nem manda alguém atrás do filho. Por quê? Porque o filho não está perdido. Ele não está indefeso, ele não está fora do convívio. Ele não foi sequestrado, ele não se perdeu numa viagem. Não, ele saiu por conta própria. Ele mesmo quis se perder, ele mesmo rejeitou. Aí ele foi muito mal, né? Ele desprezou a casa dele, desprezou a família, desprezou o pai na companhia do pai, né? Naquela época, as pessoas, as famílias viviam juntas e trabalhavam na fazenda, no campo, né? Como o filho depois, o filho mais velho estava no campo. Então, o pai dependia dos filhos para trabalharem. E ele desertou do trabalho e ele, então, desprezou a companhia, o relacionamento familiar, a família toda, do pai, principalmente, e pediu os bens dele. Se interessou materialmente pelos bens, ambicionou os bens, e não o relacionamento da família. Preferiu, em relação à família, ele preferiu as coisas materiais da família e não o convívio com a família. Isso é muito triste. Materialista mesmo e egoísta, assim, não fez briga, não brigou com o pai, não teve motivo, apenas teve no coração dele a vontade de ter outra vida e se independer. E para isso ele precisava dos bens, que naquela época os bens só eram dados, repartidos com a morte do pai. Mas se podia pedir um favor e serem dados os valores da herança em vida. Mas era um pedido, não era uma ordenação. E aí você vê que o pai repartiu os haveres com os dois. Ele também agora ali disse, você vai ficar com isso, e o filho mais velho tendo o dobro do filho mais novo. E aí, com essa atitude dele de independência, de desprezo pela companhia, falta de amor mesmo, ele foi para essa terra distante. Aí, então, quer dizer, ali no caso, pode ter uma pessoa que já esteja no ambiente religioso e que quer sair, porque decidiu sair por uma ambição, por outras coisas melhores que ele achou, ideia própria dele, ou a gente remonta lá no início da humanidade, quando com o homem e com a mulher, né? Adão e Eva, e eles então tinham uma comunidade ali. Eles conversavam ao entardecer, tinha uma comunidade, um relacionamento perfeito. E, por questões lá que a gente já sabe, de engano de Satanás, eles dois, o casal, quiseram sair na mesma condição, na mesma atitude que esse jovem, independência, eu quero ter minha vida, eu quero saber o bem e o mal e decidir sobre o bem e o mal. Lá naquela hora, eles também saíram da comunhão com o pai, da casa paterna original, e foram para o mundo, um mundo caído. Então, essa parábola se presta para qualquer pessoa caída que tenha desprezado, tenha se independido da presença e da companhia de Deus. Mas nesse mundo, nessa terra distante, esse jovem, ele foi. Então, é como se ele tivesse deixado Deus ou pego a herança. Qual é a herança de Deus para nós aqui no mundo? A semelhança dele, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso intelecto, os nossos dons, os nossos talentos, nossos relacionamentos, nossa consciência. Isso é o que Deus nos deu e que o homem pegou de herança, né? Depois que ele caiu, ele não morreu, ele continuou vivo. E assim também, uma pessoa que sai da igreja também leva. Aí, esse jovem, nesse mundo, nessa terra distante, que não é
não seria uma terra distante geográfica, é uma terra distante de relacionamento. Ele está fora do relacionamento com Deus. E essa vida que Deus legou, herdou, ela vai se consumindo, ela vai perdendo o seu sentido. O jovem, com toda aquela herança, e tendo a herança como fonte de prazer e de propósito e de vontade dele, tudo que ele fazia, ele tinha vontade, o gosto, os relacionamentos com os amigos nessa terra distante. Essa vida que nós herdamos de Deus quando nascemos também, ela, num certo momento que Deus quer, ela perde o sentido, ela perde o seu valor, ela se escapa, ela acaba. Então, o jovem, depois que acabado os haveres, as riquezas, ele se viu pobre, sem emprego e num ambiente de crise, uma fome no país. E foi ter um trabalho na pior trabalho que um judeu podia ter, cuidar de porcos, porque o judeu não podia comer porco, o porco era um animal imundo, então era muito degradante essa posição mesmo. E nessa posição degradante em relação aos porcos, ele ficava com tanta fome sem ter outro que comer, que ele desejaria comer a ração daquele animal imundo que ele era proibido de ter, proibido de comer. Ele estava querendo comer o alimento do animal imundo, porco, o judeu. Então, isso era para mostrar a verdade da pessoa que é nascida, que é criada por Deus para andar nesse mundo, mas que não anda de acordo com o Criador. O Deus criou o homem quis ser independente, largou a sua dependência, largou o seu relacionamento. Isso é uma vida paupérrima, espiritualmente falando, emocionalmente falando, propositalmente falando, de falta de nexo. O sujeito nasce, vive muitas vezes bem, com riquezas, mas sem ligação com o Criador. Então, é uma pessoa espiritualmente, logicamente, porque o Deus criou o homem para viver junto com ele e ser bênção para ele no mundo, abençoá-lo no mundo e fazê-lo prosperar no mundo e ser instrumento dele, pertencente ao corpo de Cristo, e essa pessoa ser uma bênção para as outras pessoas, para outro. Tem propósito divino na criação, no nascimento de uma pessoa. E essa pessoa, então, quando nasce e não entra nesse espírito, não entra nesse mundo, nessa conexão com Deus, ela vive muito mal, muito pobre, e a comida que ela come, ela tem um apetite, uma fome, então é como se fosse o filho pródigo nessa condição. E aí, em um determinado momento, ele, está aqui escrito, ele caindo em si. A pessoa, aí essa parábola junta a parábola da vassoura, da mulher, do Espírito Santo, porque a pessoa que está nesse mundo está tão assim, assim, perturbado e tão distante, que esse caindo em si é fruto da ação do Santo Espírito. Ele caindo em si, ele tem, todo homem que nasce tem dentro de si, segundo a Bíblia, a eternidade dentro dele. Por isso que ele busca o eterno, busca outras religiões. Nesse caso, o Santo Espírito tocou no coração dele para caindo em si. Nesse ponto de Deus, dele ter criação de Deus, aí ele, pelo Espírito Santo, tem uma ideia de como será a vida com Deus, a vida em propósito. E aí ele pensa, tem comida
em companhia do meu pai. Tá ruim aí pra você? Não, tá só pra mim. Aqui. Travou o Henrique por enquanto. Ah. Eu voltei? Voltou. Voltei? Voltou. Ah, voltei. Então, como ele saiu por conta própria, por causa dessa empáfia dele, esse tipo de vida que ele começou a ver, esse tipo de incômodo que ele teve em não ter amigos, em não ter alimento que ele quer, isso já é produto do apetite humano espiritual que o homem deveria ter criado por Deus. Uma saudade do céu. E aí ele, então, caindo em si, se arrependeu, se comoveu, se humilhou e quis voltar. Essa aí já é um trabalho do Espírito Santo. E Jesus, lá, lógico, para ter Espírito Santo, teve que ter antes, 50 dias antes, a morte de Jesus Cristo, a paixão de Cristo. Então, naquele momento, se deu a conversão dele, de uma pessoa que não era crente, ou o arrependimento de uma pessoa que estava na igreja e se arrependeu. Pode ser as duas coisas. E aí ele, então, volta na condição humilhada. É uma boa condição para voltar para Deus. Humilhado, porque toda pessoa que volta para Deus tem que voltar arrependido, de coração. Então, ele passou por essa experiência. O pai não negou a herança para ele, deu na esperança, ou melhor, aqui em Deus, na certeza de que ele teria a experiência dele e voltaria. Então, essa volta dele, antes mesmo dele, todo cheirando mal, descalço, aos trapos, barbado, antes dele chegar na casa, fora da casa, o pai já tinha visto ele ao longe. Então, essa atitude de Deus, sempre de braços dados e de braços abertos, esperando a volta do pecador, tendo ele feito o que for. Vocês vejam que o que ele fez foi muito sério. Aí ele vem e ele, andando lentamente, o pai corre até ele. Deus corre até a pessoa do arrependido. Ele facilita a vinda dele até chegar na casa. Ele corre até ele abraça ele e beija ele. Abraço de Deus, beijo de Deus, corrida de Deus, maravilha. E ele, então, confessa aquilo que queria ser um dos empregados, mas não, o pai não quis, deu-lhe um anel de filho, sandália de quem era dono da casa e roupas para ele ficar do mesmo jeito que era quando saiu. Ele retornou a mesma status de filho, ele não perdeu a filiação. E a gente diz mais, que essa experiência que ele teve fora o fez um filho melhor, fez um relacionamento entre eles. Não que isso tenha sido necessário, mas essa experiência curou essa empáfia dele, essa independência dele. Então, ele ficou E o pai, então, vamos fazer uma festa, de Cristo, né? Que é o jantar, que é a celebração, a alegria. Aí, tendo a alegria, tendo a festa, o irmão mais velho dele passa, e não entra para saber o que aconteceu. Não pergunta o que aconteceu. Pergunta para um dos empareceu e foi achado. Aí eles estão felizes e
e mataram o bezerro gordo, que era uma coisa para um evento muito importante, que era guardado. Aí o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. O filho odiou a volta do irmão mais novo. O pai saiu da festa, saiu da comemoração, deixou a comemoração e foi falar com ele. Isso representa todo esse irmão mais velho, representa todas as pessoas que são frias e legalistas, que estão com Deus em suas religiões ou em suas vidas fora de Deus, fora da igreja, se achando, se justificando. Eu sou bom, eu faço bem, e aquele ali, aquele marginal tem que morrer, aquele bandido tem que morrer. Esse maconheiro aí, barulhento, tem que morrer, tem que ser preso. Uma pessoa que se julga melhor do que as outras. E quando encontra, quando ouve falar, menospreza a pessoa que é diferente dele, diminuindo ela. Ou a pessoa que está dentro da igreja, que também está na igreja, motivada, presa em regras, e quando chega alguém de fora, um cabeludo, uma outra pessoa diferente, de outra estranha, uma pessoa muito pobre, que nem tem uma outra parábola de uma pessoa que chega pobre e a pessoa ligada manda a pessoa pobre sentar lá atrás. E quando chega uma pessoa cheia de roupas festivais, aqui o senhor entra e senta aqui na frente, no lugar de autoridade. Isso que eu estou falando. Isso que esse. E Jesus está dizendo para os escribas e fariseus que se sentiam assim. Então, esse filho viveu a vida toda seguindo ordens do pai, fazendo regras para ele. Isso é coisa de empregado, não é coisa de filho. Ele não tinha liberdade com o pai, tanto é que reclamou. Esse tempo todo, você não me deu um bezerro para eu repartir com meus amigos. Não é que o pai tenha dado, não. Ele é que não pediu, porque ele estava nessa questão de legalismo. Assim, o filho tem que ser assim. Errado. Você está sempre comigo, por tudo que é meu é teu. Entra aqui. Oi? Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G Oi? no celular? Tô no Wi-Fi. É porque Tá picotando? tá muito ruim, assim. Espera aí, eu vou mudar de lugar aqui. Tá aqui, ó. Vou ficar mais perto do roteador aqui. Então, terminando, a gente não sabe, a Bíblia não diz se o filho entrou na festa. A julgar pela atitude dos fariseus e publicanos, fariseus e escribas, ele não entrou. Ou seja, dentro da casta lá dos fariseus e dos escribas, teve o Nicodemos, que era um fariseu que quis saber a respeito de Jesus. E Jesus disse: se a pessoa não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Nascer de novo. Aí o Nicodemos teve esse encontro com Jesus. Ou seja, dentro de todos os lugares tem a possibilidade da pessoa chegar e se conectar com Deus, né, para ter essa vida melhor. Aí essa parábola também é a terceira, que diz a respeito àquele fato que Jesus recebeu publicanos e pecadores para conversar. Então, Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O são é aquele que acha que não tem doença, então não quer, passa a não querer Deus. É isso. Muito bom, muito bom. Fiz algumas anotações aqui, acho que gostaria de adicionar, que o grande problema aí do filho mais velho é que ele não estava conectado à identidade dele, né? Então, quando você não sabe quem você é, você se sente injustiçado, perdido.
Uma outra coisa que eu vi numa outra pregação também relacionada a essa parábola é que quando você fica de olho no milagre do próximo, tu não está pronto para receber o teu milagre. Então, às vezes a gente quer cuidar mais da vida dos outros do que cuidar da nossa vida. Deixa eu também aproveitar então e tirar umas dúvidas. O Henrique estava falando sobre a divisão que o pai fez, onde o filho mais velho receberia o dobro. Essa parte não estava clara para mim. Não sei, enfim, não sei se isso está como uma interpretação ou por que isso aconteceria. Então, essa já é a primeira dúvida. Esse era um costume. Aqui isso para quem é judeu, para quem é daquela época, isso estava implícito. Isso estaria implícito. Não precisaria ser colocado isso na parábola, mas era o costume judeu que o filho mais velho recebia o dobro. E aí você acha, talvez, que essa pode ter sido também uma motivação do filho mais novo, de se sentir justificado e aí se perder também por isso? Não, o filho mais novo, ele aceitava isso. Todas as pessoas aceitavam as suas partes. O filho mais novo, não, não era um problema de dinheiro, nem de partilha. O problema dele é que ele queria ser independente, queria sair de casa. Tá. E aí, pensando também no filho mais velho, a gente então pode ter uma interpretação que ele veio questionar, né? Por que que você recebeu de novo? Enfim, meu irmão, eu estou sempre aqui com você. E aí mostra também que ele está sempre ali, mas como o pai sempre valorizando ele, sempre recebendo e acolhendo ele, e ainda por cima ele já com um benefício em termos de divisão. Então, mostra talvez ele numa situação onde ele não percebe tudo que ele tem, né? O filho mais Ah, novo talvez tenha percebido porque foi embora, e o filho mais velho não estava percebendo isso, né? Como isso, ele isso. tem tanta coisa, né? Né? O filho mais novo não deu valor ao que tinha, foi e perdeu os bens materiais. Ele tinha, ele perdeu a parte dele, ele não tem mais a parte dele. Ele desperdiçou e voltou tendo a parte valorizando a família, a conexão, o relacional, o emocional, o fraternal. E o filho mais velho não, não aproveitou tudo que tinha. Naturalmente, quando ele recebeu o dobro dele, já que ele era do campo, já que ele era da família, a parte dele permaneceu intacta lá onde estava mesmo. Ele não gastou, ele não usou a parte dele. E ele E realmente não ainda assim aproveitou. questionando o outro. Questionando o outro, questionando o outro, porque o outro fez uma coisa realmente errada. Ele não inventou o que o outro fez, só que ele não perdoou o outro. E ele também, aí é ingerência que ele, como ele não era um filho que aproveitava a presença do pai e se sentia assim obrigado com leis em relação ao pai, em relação ao irmão também ele tinha alguma barreira, né? Então ele não tinha, nunca teve algum relacionamento fraterno também equilibrado, harmonioso com o irmão, assim como não tinha com o pai. E aí não perdoou o irmão. E ainda disse para o pai: isso é uma coisa que está escrito. O pai dizendo: o teu irmão estava morto e foi achado. E ele falou: o teu filho esbanjou os bens. E agora você faz uma festa. E não faz, não deixa eu fazer festa. Duas mentiras, né? Quer dizer, uma colocação de que falando que é teu filho e não meu irmão, e isso é mentira, de que o pai nunca deixou ele fazer nunca matou algum bezerro para fazer festa. Isso é mentira, ele que não pediu. É justamente os fariseus e os escribas que eles viviam na lei, na lei, na lei, com o coração duro de pedra, sem entrar a lei e os propósitos da lei, o sentido da lei nos corações deles. Eles faziam de fora para dentro, obrigados, acostumados, né?
Nata, ele tá com um tipo de instabilidade ali. Ulisses? Oi, você tá me ouvindo? Mas você pode aumentar mais um pouquinho o seu? Volume? É, Tá. Agora tá melhor? Agora tá tá melhor? melhor, tá melhor. Pede aí para mim também. Tá. Cara, eu fiz muita anotação aqui no chat, né? Quer falar algumas reflexões aí de gestão, Nathan? Cara, eu tive várias percepções aqui que eu fui anotando também. Essa do irmão mais velho, eu não tinha tido talvez essa percepção, mas acaba que é aquela pessoa que já tem tudo, que já é valorizada, mas que não percebe e quer ficar olhando para o outro, quer ficar olhando para o trabalho do outro. Então, pensa naquele funcionário que já está ali, já está estabelecido, mas ainda assim, ele se preocupa em olhar o do outro. Em vez de fazer o dele, ele quer olhar o do outro, ele quer se preocupar com o do outro, mesmo que ele já esteja numa posição diferenciada, ou que ele já esteja aí com mais bens, como foi o caso, ainda assim, ele se preocupa mais com o outro do que fazer o dele, porque ele nem percebe todos os benefícios que ele tem. Enquanto o mais novo acabou, claro, percebendo aí também de uma maneira não muito bacana, mas percebeu. Aquela questão também de quando o propósito não está claro, acho que é mais fácil se perder, e aí quando ele encontrou de novo o caminho de casa, né? Quis voltar. Uma coisa que você botou aí, Uli, ele voltou com mais experiência, né? Ele talvez tenha repensado a vida dele. Então acabou sendo um caminho aí de reflexão e desenvolvimento pessoal. Aí ele voltou e ele vai poder, na minha opinião, né? Claro que é cena dos próximos capítulos, mas ele vai poder agregar mais ali como filho. Talvez ele vá agregar mais como irmão e como herdeiro É, e honrando o pai, a família e tudo, porque talvez é, essa experiência externa possa de fato agora ser aplicada ali internamente de novo aonde ele voltou. Então, é verdade. às vezes a gente fica pensando, o cara foi que se dane, enfim, funcionário pediu para sair, então não volta mais. Cara, de repente ele vai para o mercado, vai quebrar a cara, vai aprender coisa pra caramba e vai voltar para a empresa, podendo aplicar várias coisas novas, lições aprendidas e por aí vai. Então, acaba que a maioria das pessoas quer, talvez, não sei, mas pelo senso do poder, né? Já que eu tenho o poder de aceitar ou não de volta, como o pai poderia ter, talvez esse sentimento ali de ter o poder na mão faz com que as pessoas tomem decisões pensando no seu ego, sua estima, e não no que de repente é melhor para o propósito como um todo, que seria o caso aí, né? Pensa lá, o chefe não querer receber de volta o funcionário só porque ele tinha pedido demissão, só porque ele pediu para sair. Pô, mas de Cara, repente o É, cara volta muito melhor. E aí você não quer de volta só porque ele pediu para sair? Para que essa, esse ego, né? essa aí eu vou refletir um pouco mais, porque lá na Ortobon, quando tu sai, tu não pode voltar, né? Então, acho que esse filho mais velho, ele representa uma realidade do mundo. E eu acho que a gente também não pode deixar de entender que o mundo é como ele é às vezes. Então, será que não tem muito filho mais velho que quando vê o outro voltando, meio que deixa o clima mais amargo? Então não é só assim, ó, todo mundo vai voltar e vai dar tudo certo. Tem vezes que a pessoa volta e aí gera um climão. E isso é uma realidade da natureza humana. Eu acho que a história aqui ela está contando também sobre isso, né? Não é só sobre é, sim. as coisas boas que acontecem. Então entender essa reflexão dessa maneira acho que também pode ser rica, né? Mas continue, foi É. mal. E o filho, quando saiu, ele abandonou, desertou o pai. E ele também não respeitou a parcela dele na agricultura, na economia familiar, e foi egoísta, pediu os bens. Esses bens seriam revertidos para a própria família quando o pai falecesse, porque ali era uma agricultura familiar. Agora, o irmão mais velho julgou, criticou, reprovou, desrespeitou o pai quando ele ah, exortou o pai: você não deveria ter feito isso.
Henrique ficou sem a câmera ou caiu aí? Acho que ficou Eu, a câmera só. Ah, o tá. negócio apagou aqui. Tá, voltou. Mas Apagou. estamos te ouvindo. É estranho, ficou pretão a tela. Não é? Então, olha, o filho mais velho, te contar, ele foi e ele continuou. Ele fez isso e se ele tem isso em relação ao que aconteceu com o filho mais novo, assim, ele deveria ser o pai. Ele falou: o meu pai não tem autoridade, ele perdeu a autoridade. Eu é que deveria gerir essa casa porque eu sou legal, eu sou legalista no sentido assim de ordem, das coisas acontecerem. E aí continuou assim, pelo que nós estamos vendo. Eu Mas acho que essa história aí do filho mais velho, do mais novo, dentro aí do assunto da gestão, ele pode representar as pessoas que brigam muito pelo presencial, né? Que tem vezes que a pessoa ela tá lá no home office, ela tá produzindo o que ela tem que produzir, e aí alguém fica focado na forma ao invés do resultado. Eu acho que É, essa festa aqui que ele exige também para ele, pô, eu nunca tive festa aqui, pode representar muito. Eu não quero esse tipo de pessoa na minha empresa, né? A pessoa que ela tá lá só pelo dinheiro, só pela recompensa. Então a pessoa ela tem que estar lá entendendo que a recompensa é a consequência, mas o próprio trabalho em si, ele já é uma riqueza que a gente tem. Então curtir esse processo sem precisar ter a festa é algo que eu acho importante também. é verdade. ele não percebe o que já tem, né? Eu não, que não tá aqui, né? Mas e o pai? Ele já matou novilho pra ele? Eu não sei se o pai já matou novilho pra ele. Talvez o pai não precise matar o novilho, porque o próprio trabalho de cuidar dos filhos e cuidar da terra já é o presente dele, já é a festa dele. É, é verdade. Mas acho que o irmão mais velho representa isso, o tradicional, né? Que se amarra e não quer coisas diferentes, não quer inovação, pensando no ambiente de negócio, aquela âncora aí é o tradicional, né? Fica preso ali porque é do jeito que é, ele está ali, ele está se doando, ele quer aquilo, ele é mais tradicional e ele não reconhece o novo. Eu confesso que eu ficaria meio chateado com meu irmão voltando também, tá? Mas é algo que a gente precisa aí refletir, Ah, porque é pensar que ele se reencontrou, né? Com o aprendizado. é, todo mundo ficaria, qualquer pessoa, ser humano, ficaria chateado porque ele foi e chateado porque ele voltou e o pai recebeu. Sim, é verdade. Essa é uma contingência humana. Só que a gente meditaria nesse fato, a gente se colocaria à disposição do equilíbrio para reconsiderar. No primeiro momento a gente ficou bravo, mas depois, é melhor que ele esteja vivo aqui do que ele perdido lá. E a gente faria a nossa meditação e acabaria aceitando depois. É, E nosso pai também nos auxiliando no equilíbrio, poxa, com certeza. eu acredito também que o pai aqui ele tem uma parcela de culpa no seguinte sentido, né? Meu filho, você está sempre aqui comigo e tudo que eu tenho é seu. Às vezes a gente acha que a gente está dando liberdade para as pessoas, mas será que na prática a gente está dando essa liberdade mesmo? Será que a gente não está sendo um ditadorzinho e a gente não percebe que é tudo do nosso jeito, tudo da nossa maneira e a gente está ignorando a visão dos outros? E talvez Você, até os anseios do outro, né? É, Será que a gente não você, valoriza? Porque o cara tá sempre ali, ele já faz tudo, então não preciso fazer nada por ele. é. Tem esse lado aí do filho mais velho injustiçado aí. olha aí, ó, vocês estão vendo que eu estou rindo, né? Assim que tocou na crítica ao pai, eu comecei a rir. Esse pai aí, ele podem ter certeza que ele foi um pai exemplar, porque ele representa Deus. Assim como a mulher não descuidou de perder a moeda que o Nathalie tinha comentado. Então, aí isso pode ser feito com outro exemplo, mas a respeito desta parábola, o pai, a mulher, o pastor são irrepreensíveis. Fizeram tudo certinho. O problema está no filho mais velho e no filho mais novo mesmo. Tá?
Aqui, por exemplo, na minha casa, o relacionamento que meu pai tinha com os filhos era de autoridade total que a gente nunca questionava se o que ele estava falando estava certo ou errado, estava sempre certo. Acho que pode ser uma coisa que o Henrique também possa adicionar, né? É, aqui meu pai a gente sempre falava, sempre obedecia e com a certeza de que ele tinha claro o que era melhor para a família, né? Eu acabei um livro essa semana sobre casamento e fala muito sobre a importância no casamento da gente entender que a decisão de cada um dos cônjuges é sempre a melhor decisão para o casal, não somente para um dos dois. Então, eu acho que está implícito aqui também, então, que a decisão do pai sempre é a melhor decisão para a família, né? Não só para ele. É, é. É como eu falei, o pai decidiu entregar o filho, porque esse filho, do jeito que ele estava demonstrando ser, ele já tinha, ou melhor, o filho já havia de ser, o filho deveria já ter demonstrado ser daquele jeito, arrogante, independente. Então, o pai poderia Mas ter aí, dito assim: pensando no ambiente empresarial, tá? Isso também não pode acabar sendo um incentivo para o cara que, então tanto faz o que eu vou fazer com meu pai, porque ele sempre vai estar me esperando. Eu entendo que pensando em Deus, claro que sim. Mas ah, pensando que, ou até pensando em igreja, será que tem gente que, então dane-se, eu posso pecar à vontade, porque depois eu vou voltar arrependido e vou ter o reino dos céus? Será? Aí é, pensando na empresa, o funcionário que, olha, caraca, o Ulisses sempre chega atrasado, manda o chefe para aquele lugar, pô, e o cara ainda dá um sorrisão e abraça ele. E aí, será que isso não acaba incentivando o mau comportamento, já que esse mau comportamento sempre vai ser irrelevado, de alguma forma é, desconsiderado? nesse caso aqui da vida cristã com Deus, basta uma saída para você aprender que o melhor é estar em casa. Aí esse filho, com certeza, nunca mais saiu sem dinheiro, saiu, deixou o pai, nunca mais. Ele viu internamente, vitalmente, que o lugar dele é na casa. Isso acontece com as pessoas que voltam e são tocadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deixa um selo na pessoa, deixa uma marca, deixa uma filiação, deixa um relacionamento. Então ela não vai mais deixar. O que acontece é que ela vai derrapar, vai errar aqui e ali. Aí são erros de. O filho mais novo errou lá no arado, errou lá na plantio, aí foi perdoado. Aí são erros de desvio do percurso, mas nunca de movimento contrário de deixar, de abandonar. Nunca, nunca. Isso nunca acontece. Mas aí, Então, Nathalie, mas eu já aí, tive esse é, questionamento já uma vez, em uma outra situação. Foi lá quando foi Abraão que ofereceu o filho, né, em sacrifício, né, Henrique? É, Então, respondendo essa tua dúvida aí, isso aí é pra gente ter claro que algumas coisas só Deus mesmo faz. Outras pessoas não fazem. é. é, Não, isso é coisa divina. Isso não é porque eu quero ficar ou que eu quero sair, não. É porque Deus é Só que Deus o está de Espírito braços Santo nos abertos pra guia. gente o tempo todo. é, É, é isso. Porque senão a gente acaba incentivando. Imagina esse filho mais novo depois pega o que ele juntou de novo, sai de novo, depois volta. Porra, não dá, né? é, A gente pensa que, pensando fora, né, do ambiente, que não fosse o pai, não fosse Deus, porra, para aceitar de novo. O cara fez a mesma coisa, se disse arrependido, voltou, fez a mesma coisa. Ou incentivou os outros a fazer a mesma coisa, porque, dane-se, pode ir que depois o nosso pai vai receber aí de volta. Mas olha só, vamos fazer aqui, vamos fazer uma coisa que o Henrique vai ficar revoltado comigo aqui, talvez. Bom, Mas deixa eu responder uma coisa. ah, É, 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 o que eu estou falando é que do coração dele, ele quer ficar com o pai. Eu estou falando, continua errando, mas não abandona, não rejeita como ele fez. O erro que ele fez de rejeitar, de sair,
ele não faz mais no sentido de abandonar de novo, né? De rejeitar de novo. Não, ele só erra em outras partes, e aí errado nós todos somos durante o percurso. Mas fala aí. Ô, Nathalie, tu acha que o Walmart fica controlando se tu foi e voltou várias vezes? Não. Então, vamos dizer que o Walmart eu pesquisei que tem 2,3 milhões de colaboradores, né? Já vou Então, anotar isso aqui. então o Walmart, o reino dele é tão grande que ele deixa as pessoas irem e voltarem. E aí isso fala de abundância, né? Talvez o problema de não ir e voltar seja ali da padaria do Joaquim, na esquina, que ele tem uma escassez de recrutamento e seleção. Talvez possa ser a resposta aí para essa tua boa dúvida aí. E, cara, você falou do Walmart, eu ainda pensei no sentido do cliente, né? Cara, você sempre está aberto para aceitar o cliente. Ah, mas o cliente te xingou, não sei o quê. Se ele for lá comprar, não vai comprar de novo? Ou você vai falar, não, 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 não pode? Aí você está disposto a aceitar o cliente, mas não está disposto a aceitar, de repente, um funcionário arrependido. O cliente Sim, arrependido pode ir lá várias vezes. E aí você vê, de novo, talvez seja uma questão mais de ego e poder, porque o cliente tem o poder financeiro que você quer. O funcionário que você pode exercer um poder de dizer sim ou não, de repente você quer se colocar de bonzão ali, se colocar num patamar superior e poder renegar ele. Mas o cliente você nunca renega. Então eu pensei, quando você falou do Walmart, eu pensei nisso. Cara, não importa, sei lá, eu sou cliente do Walmart. Amanhã resolvi começar a ir no Guanabara, trair o Walmart. Com certeza, se eu voltar no Walmart no dia seguinte, ele me quer como cliente. Então, sim. volta nesse sentido aí também. Outra coisa que me chama a atenção aqui é assim, ó, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Às vezes, se é um chefe, vamos trazer aqui para metáfora aí do empresarial, né? Pô, esse pai foi muito humilde de sair e insistir com o filho que estava chateado. Certeza, certeza. Foi. Tem pais que falaram assim, não, se ele quiser, ele que vem aqui, eu não vou lá não. Eu não vou me É, rebaixar a filho temperamental. Então, mostrar essa humildade do pai que foi lá, saiu da festa e ainda insistiu. sim. Ainda elogiou. Você está sempre comigo. Ainda falou a realidade. Tudo que é meu é teu. Exato. É, É, ele ainda passou uma lição, né? Ainda quis ensinar. Ele viu o é, outro isso, chateadinho e ainda foi lá ensinar. Tipo, isso. isso é bom, isso é legal. Eu acho que seria aí o caso do daquele líder, né, que ele está realmente preocupado com a pessoa, porque ele entende que é a É, pessoa bem que vai ser um colaborador engajado, um colaborador que está agregando para o todo. Isso. Mais alguma E, aí? e em todo esse percurso, mostra um Deus amoroso e um Deus misericordioso, compreendendo as faltas das pessoas. Aí ele é misericordioso, porque a pessoa que provoca a falta, que comete a falta, ela aprende e volta arrependida. Então, essa volta sempre é melhor, a pessoa está melhor do que quando foi, porque voltou arrependido. E assim, outras pequenas faltas, ou melhor, outras faltas menores, porque essa falta foi grave, ele abandonou. Mas, de qualquer forma, o arrependimento faz com que a gente aprenda na vida. E tem gente que é mais fraco, tem gente que é mais forte, mais disciplinado, mas Deus tem misericórdia e perdoa. Agora, tem que haver o arrependimento. E esse arrependimento é produto do Espírito Santo na vida da pessoa, que a pessoa se incomoda pelo ato errado que fez. Outra coisa aqui que eu trago para a gestão, ele aqui no último parágrafo fala: mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos. E aí, em nenhum momento eu vejo repreensão, que seria o feedback negativo, né, do gestor,
E foca na validação do que foi feito de bom. Não foi Isso é focar bom. no erro, é focar no certo. Não focar no que É, tá dando fruto, né? A isso aí volta, né? remete às A outras duas volta foi um também, né? acerto. Quando ele A volta, volta pô, foi um pega no acerto. ombro, acolhida, quando festeja a moeda, acaba que isso aí é uma coisa que a gente vê que o foco é realmente no acerto, o foco é no retorno, e não no, mas o que aconteceu? Não, tem que estar resolvido. Está resolvido, vamos celebrar que está resolvido. Isso é É, e importante. considerando que voltou arrependido, vai voltar melhor, Exato. Fechado mais então, pessoal? experiente. Isso, muito bom. Vamos fazer uma oração para encerrar aqui então? Vamos sim, Quem quer fazer? posso fazer. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela pela liberdade, Senhor, que tu nos dás, porque nós não somos obrigados, Senhor, a te servir, a te buscar, e nós somos constrangidos a voltar pelo teu amor em nós, nós que resolvemos sair, errar até, nós também somos constrangidos a reconhecer o erro, e tudo isso porque nós temos a Ti nos nossos corações, Senhor, toda a nossa vida, as nossas ações, nossas orações, nossos relacionamentos, elas têm a base no nosso coração e não de fora para dentro, em, em rituais externos, aparentes e superficiais, Senhor. Obrigado, porque o Teu Santo Espírito aprofunda as nossas vidas para nós fazermos todas as coisas de coração sincero e aberto e transparente, que erramos sim, mas que estamos assim diante de Ti, Senhor. Para Ti, nada é escondido, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas nossas voltas, porque sempre podemos ter os Teus braços abertos a nos receber, Pai. E obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos faz reconhecer o nosso erro, porque Tu queres permanecer no nosso em comunhão conosco, porque Tu és o nosso Pai. Nenhum pai quer o distanciamento de seu filho, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós somos seguros nesse vínculo do Espírito Santo, Senhor, que não depende de nós. E Tu és quem fazes promoves esse vínculo através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. 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 Eu vou parar de gravar aqui, eu quero falar um negócio com vocês depois.